for what? Turn down for what? E aí galerinha aqui do meu canal, tô voltando aqui com mais um vídeo. Como prometido, esse vai ser a lore do Resident Evil 1, só que em forma resumida, forma superficial, para descrever os acontecimentos superficial do que levou à tragédia do início do Resident Evil 2, né, e a continuação, por assim dizer, como tudo começou propriamente dito, né. Esse vai ser meio que o resumo, como eu prometi, para aquelas pessoas que não quer saber só superficialmente o que aconteceu, não quer saber os acontecimentos passo a passo. Como eu disse nos outros vídeos da lore do Resident Evil, há muita diferença entre a lore do... Muita diferença sim, em torno tudo vai ser do mesmo jeito, os acontecimentos vai ser igual, mas a sequência e o espaço-tempo que tem no jogo é diferente, não condiz com algumas coisas que tem no livro. Eu sempre trago com apoio ao livro, porque o livro dá espaço-tempo de forma coerente e descreve a história mais fluida em relação ao jogo, porque no jogo você faz tudo e se você parar para pensar não faz muito sentido, porque o Leon entra com Albert Wesker, depois só muda algumas coisas, então não faz muito sentido se zerar com a Jill ou com Chris, a diferença é mínima, então é meio que bizarro você pensar desse jeito, enquanto no livro tudo funciona perfeitamente, pelo menos a maior parte, né? Tá, como no primeiro livro, eu vou iniciar dando o contexto do o que estava acontecendo em Raccoon City, né? Para quem não sabe, o Resident Evil 1 se passa na mansão Spencer, na floresta de Arkham, aos redores de Raccoon City, então é em Raccoon City. Só que em Raccoon City estava acontecendo muitos assassinatos. Aí há um relatório, um jornal, em 2 de julho de 1998 foi relatado a 4ª vítima de uma série de assassinatos que ainda ia acontecer e que já aconteceram. Entre essas 4 vítimas que foi encontrada, havia vestígios de canibalismo, que prediz que uma pessoa matou outra e comeu a carne dela. Então, seres humanos estavam matando outros seres humanos e se alimentando dessa carne. E também havia alguns relatos que, mais pra frente, um anterior, se eu não me engano, que animais também mataram e comeram. Com essa série de homicídios, então, o Irons, um chefe de polícia, do departamento de polícia, o chefe de polícia Irons decretou que os TACs, Serviço de Resgates e Táticas Especiais, iriam entrar à tona para investigar tudo isso. Eles já estavam investigando anteriormente todos esses assassinatos, mas ele estava só como suporte ao RPD, que é o Departamento de Polícia de Raccoon. Os Stark é como se fosse uma categoria acima, é como se fosse o BOP, é uma polícia também, só que eles são de táticas especiais criadas para terrorismo, essas coisas, só que são grupos separadamente. É muito parecido com o BOP, se for comparar desse jeito. Ele coloca os Starks para trabalhar em conjunto com o DPR, só que agora os Starks estão como principais tropas de elite que vai entrar e investigar tudo isso. Com os Starks já na cabeça da investigação, o Albert Wesker, que era o capitão dos Alphas dos Starks em Raccoon City, é muito importante deixar salientado isso. Os Starks não são grupos exclusivos, eles estão em vários locais diferentes do país e do mundo. Os Starks de Raccoon City era formado por Jill, Chris, Rebecca, entre outros muitos, que eu vou deixar aí a lista deles de novo, que nem eu fiz no primeiro vídeo, né? Eu acho que foi no primeiro ou foi no segundo. Onde que são divididos em 2 equipes, entre os Bravos e os Alphas. Os Alphas são o time de elite, são os mais bem preparados e os mais bem treinados. Tecnicamente é os que têm mais tempo, mas não necessariamente o mais tempo nos Stark. O chefe dos Starks em Raccoon City foi nomeado Albert Wesker, só que ele foi nomeado só em 6 meses antes disso tudo começar, né?
Então ele era bem novo, mas todo mundo acreditava no seu grande potencial e sua capacidade de dedução. Ele era um ótimo líder, mas ele era novo, tecnicamente. Com isso, Albert Wesker, os Starks entrando como principal frota para investigar os assassinatos, Albert Wesker, como capitão, decidiu fazer como prioridade padrão, que era mandar primeiro os Bravos para reconhecimento, depois os Alphas entravam com tudo e terminavam o serviço. Só que isso não era bem a tática, já que tinha muitos assassinatos. Normalmente o protocolo dos Starks era manda a equipe Bravos e Alphas de uma vez só para resolver o problema, ou mandava só a Alpha direto, para que eles faziam o reconhecimento e já agisse de imediato, se caso fosse preciso, né? Esse era o procedimento, mas o Albert Wesker decidiu ir para o procedimento básico, que é manda a equipe Bravo investigar, depois os Alphas entram e acaba com o serviço. Só que logo após os Bravos sair, pouco tempo depois, tá tendo perda de conexão, tá tendo estática no rádio, eles não estão conseguindo muita comunicação e a equipe Bravo fala que tá com problema no helicóptero e o helicóptero cai. E os Alphas perdem a comunicação, então o Albert Wesker dá ordem para ele se preparar para ir para o resgate da equipe Alpha, ou para a equipe Brava, desculpa. Chegando na floresta, onde que o avião dos Bravos cai, eles são atacados pelos Cerberus, né, os cachorros lá. Com isso, ao chegando ao encontro da onde que eles encontram o helicóptero dos Bravos, eles não encontram nenhum corpo, mas um dos Alphas são atacados. Então eles decidem se dirigir até o helicóptero por onde eles veio, para fugir dali, né? Porque eles foram atacados pelos Cerberus, como eu já disse. Só que quando chega lá, o piloto, que é um cagão e medroso pra cacete, se desespera e foge, deixando todos os Alphas lá. Então o Albert Wesker ordena que eles corram pra mansão Space. Então até aí, um dos Alphas já morreram, e eles deduzem que todos os Alphas também morreram no encontro. Chegando até a mansão, chegando lá, eles escutam um barulho em uma da parte da casa, na oeste da casa. Então Albert Wesker manda Chris investigar qualquer problema que ele tivesse, disparar para eles ir lá ajudar, né? Só que quando o Chris chega até um local, ele acaba preso, a porta não consegue abrir, mas ele encontra o zumbi, então ele dispara e consegue matar. Só que ele acaba preso e não tem como voltar para relatar nada. Com isso, o Wesker, escutando o barulho de tiro e vendo que o Chris não voltou, a Jill e o Barry são nomeados para ir investigar onde que estava. Eles procuram o Chris por toda parte, mas não conseguem encontrar. Então eles retornam para relatar para o Wesker. Só que de novo o Wesker também tinha sumido. Com isso, o Barry e Jill decidem se separar. Um vai para a ala oeste, onde que o Chris estava, e o outro vai para a área leste, investigar as coisas. É claro que eu não preciso nem detalhar, né, porque Barry e Jill decidem se separar, né, um para tentar encontrar o Chris e a outra para tentar encontrar o Wesker. Como ele estava na ala oeste, provavelmente o Wesker não poderia ter ido por lá, por causa que eles estavam na ala oeste. Então ele fala para Jill ir para a ala leste enquanto ele vai para a ala oeste. Agora um salto cabuloso nisso daí, né, porque como eu falei que é só um resumo de história, eu vou me prender só às partes importantes daqui. O Wesker acaba encontrando o Barry em uma cozinha, uma pseudo cozinha, né. O Wesker acaba de sair do elevador e chantageia o Barry para ele ajudar ele, já que ele precisava encontrar 4 chaves, né, 4 hexágonos que abririam uma porta que levaria ele até o laboratório. E o Wesker, para encontrar isso sozinho, daria muito trabalho, então ele decide chantagear o Barry para que o Barry faça tudo o que ele pedisse. Porque o Barry não ia passar o pano para a Umbrella e muito menos para o Wesker, ele ia acabar matando o Wesker. Então ele decide chantagear o Barry, ameaçando, falando que se ele não entrar em contato rápido com a Umbrella, iriam matar a família dele, que se eu não me engano era 2 filhas e a mulher dele. Então ele decide, acaba sendo convencido e ajudando o Wesker a encontrar esses hexágonos, ajudando ele, mentindo para Jill e para Chris, e no caso para Rebecca, que a gente vai falar mais lá na frente, né? Como eu disse, nesse meio tempo, enquanto tudo isso estava acontecendo, né, o Chris acaba encontrando Rebecca em uma salinha, só que ela estava desarmada e extremamente nervosa, tanto é que ela tá com spray de mata inseticida no olho do Chris.
Tecnicamente, se você fosse para ver em questão de hierarquia, o Chris era muito superior a ela na hierarquia da polícia, né? Dos Starks, no caso, né? Então, ela acabou de quase cegar o superior dela e ainda estava desarmada no local. Então, ela fica bem tensa. Ah, e detalhe, essa era a primeira missão da Rebecca. Então, ela só tem 18 anos, ou é 19 anos. E é novata ainda, e a primeira missão de campo dela, ela já tá desse jeito. Então é bem complicado as coisas nela, né? Uma coisa que eu esqueci de falar da Rebecca é que, como ela é novata e ela também, essa é a primeira missão de campo dela, tá numa equipe abaixo, ela tá nos Bravos e não nos Alphas. Belly começa a conversar com Chris e agora vamos dar um salto meio que gigante, mais pra metade do livro, pouco no início, mas não tão no início do jogo assim. A Rebecca e o Chris, eles começam a andar junto, né, pra tentar encontrar os outros sobreviventes, assim como o Jill tenta encontrar os hexágonos da porta, porque como ela é filha de um ex-ladrão, então ela tem umas experiências cabulosas nesses ramos. Então Chris e Rebecca acabam encontrando Barry logo depois de ter tido uma batalha mortífera, né, se pode se dizer assim, com uma cobra gigante, onde que ele encontra o último desses hexágonos. O Chris fala pro Barry da cobra, do vírus, e entrega para ele esse hexágono, que era o último hexágono, porque a Jill já tinha achado 2, o Albert estava com 1 e o Chris tinha entregado esse agora. O Barry acaba pedindo esse hexágono pro Chris e manda Chris ir para o hall principal, né, onde que eles entraram, aguardar lá que ele vai atrás da Jill para falar para Jill retornar para lá também, para eles se encontrarem e depois ir para essa passagem juntos, né, para não ter desencontro. Só que o Barry, ele queria ir para essa passagem, colocar esse hexágono e acabar tudo logo de vez para que o Albert Wesker desistisse logo disso e fosse lá resolver essa parada que tinha e deixasse a família dele em paz, ele não precisava mais ser usado pelo Wesker, né? Só que quando o Barry coloca o último hexágono, o Wesker aparece atrás dele, dando os parabéns, só que ele ainda precisava do Barry ainda, porque ele descobriu que a entrada para os laboratórios tem essa passagem que leva até os laboratórios, mas tem uma outra passagem, outra porta que leva até os laboratórios. E essa outra porta estava trancada com outros duas chaves secretas, que era o do lobo e o da águia. Eu acho que é o lobo e a lua, ou o lobo e a águia, alguma coisa assim. Desculpe, eu não lembro direito. E ele já tinha um, só que ele não sabia onde que encontrava o outro. Então ele decidiu levar o Barry com ele para que ele ajudasse de novo a usar o Barry para que ele encontrasse essa outra chave, ou usasse ele para encontrar essa outra chave. Só que nessas andanças deles, o Barry se separa do Wesker, né? Obviamente. Separa do Wesker, deixa ele indo na frente e acaba ficando um pouco atrás. Ele acaba se encontrando com a Jill. Aí a Jill e o Barry escutam uns barulhos de tiro. Então eles correm até esses barulhos de tiro para saber quem era. Se era o Chris com problema, se era o Wesker mesmo, se era qualquer um, ou até alguém dos Bravos. Então eles acabam encontrando um Enrico Martinez, que era o capitão da equipe Bravos. Quando coloca como capitão, não é que ele tem a mesma patente do Albert Wesker, ele respondia ao Albert Wesker, mas dentro da equipe Bravo, quem dava as ordens era ele. Tipo, ele seguia as ordens do Wesker, que mandava em tudo mais, mas quando ele estava em campo, a equipe Bravo respondia diretamente a ele. Eles encontram o Enrico Martinez com um tiro já, né, semi-morto, e ele revela para Jill e para o Barry que existe um traidor entre eles. Ele fala que o Barry não é um traidor, ele deixa claro isso. Só que antes de que ele pudesse falar quem era o traidor, uma mão atrás dá um tiro nele. E outra coisa que eu esqueci de relatar é que ele sabia, fala isso para Jill e para o Barry, que isso tudo era culpa da Umbrella. No caso, o Barry já sabia disso tudo, já sabia quem era o traidor e já sabia que isso tudo era tudo culpa da Umbrella, porque o Albert Wesker falou para ele e se apresentou como traidor, né? Então o Barry já sabia disso tudo. Só que antes dele falar quem era o traidor dos Starks, ele toma um tiro e morre. Então o Barry corre atrás dele. Enquanto tudo isso estava acontecendo, o Chris e Rebecca acabam enfrentando uma planta gigante carnívora, onde eles pensavam que poderia ter uma saída daquele lugar através dessa
sala onde estava essa planta carnívora. Eles acabam não encontrando nenhuma sala, mas eles encontram um file dizendo que existe uma passagem secreta numa cachoeira, onde que Jill e Barry já se encontraram nesse lugar e correram até o Enrico, né? Que lá estava como chefe responsável dos laboratórios de pesquisa como Albert Wesker. Então o Chris e a Rebecca descobrem que o Albert Wesker não passa de um traidor e que existe uma passagem secreta nessa cachoeira, onde que eles se deslocam para essa passagem e avisar os outros membros dos Starks. Como a Jill já sabia que isso tudo era um plano da Umbrella e que existia um traidor entre os Stark e membros dos Starks era corrupto e tudo mais, né? Albert Wesker ordena que Barry pegue a Jill e leve até ele. Barry, sem muita escolha, né? Vamos colocar desse jeito. Ou a família dele morria, né? Ele acaba aceitando. Retira as armas da Jill, né? E apontando uma arma, leva ela até o Wesker. Aí o Wesker pede pro Bell ir embora. Só que o Bell, ele é nessa parte, ele é meio cabuloso, sinistro. Ele se esconde, ele finge que foi embora, abre a porta e bate ela, mas ele não foi, ele se escondeu. E escuta a conversa da Jill e o Wesker, onde que o Wesker fala que ele conta todas as missões que ele tinha ali, né, que era para destruir todas as provas envolvendo a Umbrella e coletar a amostra dos vírus e das imagens, essas coisas, tudo que a Umbrella poderia precisar. E também fala que tudo que ele tinha falado pro Barry sobre a família dele, tudo não passava de mentira, que era apenas mentira. Com isso, o Barry, que estava escutando escondido, ele fica putaço e mete a coronhada na cabeça do Wesker, desmaiando ele. Deixa eu colocar mais algumas coisas aqui de descrição do que a Umbrella estava fazendo, que nesse ponto eles já descobriram tudo que a Umbrella estava fazendo. Ele estava fazendo uma experiência de vírus, que é o T-vírus, né, no caso. Ele estava estudando esse vírus para criar armas biológicas, ou super soldados, como diz alguns membros, né, Essas armas biológicas eram o próprio T-vírus, que gerava zumbi, ele acaba levando o corpo à morte, religa a pessoa, tornando ela com sede só de uma coisa, que é o querer se alimentar, comer. Essa é a primeira parte, é quando o T-vírus infecta um ser humano, um hospedeiro semi-vivo, pode-se dizer assim, né? Porque também tem efeitos em zumbis, em humanos que estão semi-mortos. Ele também faz esse tipo de efeito. Esse T-vírus era capaz de reanimar corpos humanos, só que ele só tinha a capacidade de querer se alimentar, tornando isso eles muito agressivos e esse aspecto deles querer comer as pessoas, né? E aí, tudo isso acontece, então por que isso tudo acontece? Porque tem esses zumbis. A mansão Spencer era o laboratório principal dessas pesquisas da Umbrella. Era uma fachada que era a mansão abandonada e tudo mais, mas não. Era um laboratório subterrâneo na qual eles viviam fazendo essa pesquisa. Há um acidente que nesse primeiro jogo não é relatado o porquê e nem no livro, só fala que houve um acidente que teve esse vazamento desse vírus. Então todos os pesquisadores e pessoas que trabalhavam na mansão acabaram sendo infectados com T-vírus. Então eles morreram e teve o corpo reanimado. Esse vazamento não é falado por que ocorre esse vazamento, mas aparentemente esse vazamento você vai ver que acontece em vários períodos, em vários laboratórios dos jogos, assim. E como tal, as ordens do Wesker era apagar todas as evidências de envolvimento da Umbrella e coletar amostras do T-vírus e, se possível, vídeos e apagar vestígios e destruir os laboratórios para que não tivesse nenhuma ligação com a Umbrella e que a Umbrella pudesse continuar os estudos de forma tranquila. Logo após desmaiar o Wesker, eles decidem desligar os aparelhos do Tyrant, só que acaba ejetando adrenalina no Tyrant, que é uma arma. Existem várias armas biológicas que a Umbrella estava trabalhando. Existe o M7, que é tipo uns macacos. Tem os Lickers, que são aquelas sem peles, né? Tem os zumbis, que são o próprio T-vírus, né, ejetado em humanos. E existe o Tyrant. O Tyrant é uma arma biológica criada pela
pelos pesquisadores da Umbrella, pelos químicos, bioquímicos, essas coisas, que ejetava T-vírus diretamente em alguns tecidos e fazia modificações nesse tecido até virar essa arma biológica de imenso poder. Só que ele, sem querer, ejeta adrenalina no coração do Tyrant, o que faz ele ser ativado. Então ele sai da cápsula e depois de uma grande luta com Bell e a Jill, eles conseguem acabar fugindo. Eles não matam o Tyrant, mas eles conseguem parar ele por um tempo até conseguirem fugir. Nesse meio tempo, o Wesker, ele acorda e consegue fugir e ativar o sistema de autodestruição da mansão para apagar todos os vestígios da Umbrella e com isso matar os Starks também. Só que ele é morto por uma arma biológica, Chimera, eu não sei como se pronuncia. Eu chamo elas de macaco com garra, é tipo um humanoide que eles têm umas garras na ponta, ele se pendura nos tetos, tem essas garras que matam. No livro, o Wesker acaba sendo morto por essas quimeras. No jogo, ele é morto pelo Tyrant. Então tem essa pequena diferença aí, né, de espaço-tempo. Mas enfim, o Wesker morre aí, mas ele aciona o sistema de autodestruição da mansão. Com esse sistema de autodestruição, Chris e Barry dispara para tentar encontrar uma saída dali antes que a casa se autodestrua, né, porque eles não querem morrer. Eles acabam encontrando no meio do caminho Chris, que fala que existe um heliporto ali perto, e ele sabe onde que é, e que a Rebecca dos Bravos está esperando eles também lá na porta do heliporto. Então eles começam a correr em disparada para esse heliporto para ver se consegue sair de lá, né? Porque a Rebecca também estava tentando contatar o piloto cagão que fugiu dos alfas. Ela estava tentando contatar ele. Quando Chris, Rebecca, Barry e Jill chegam até o heliporto, eles encontram realmente o piloto tá descendo no heliporto para pousar o helicóptero para eles entrarem e fugirem da mansão, né? Só que antes que o piloto conseguisse abaixar, eles escutam um tremor no chão e o Tyrant acaba saindo dos destroços do chão e começa uma luta de vida ou morte entre os Starks ali, né? Eles acabam vencendo o Tyrant e e eles acabam conseguindo fugir, só que nesse meio tempo a mansão explode, né? Eles veem a mansão explodindo e tudo mais, aquele final do joguinho que é clássico, bonito pra caramba e tudo mais. Só que eles tentam relatar tudo que viveram nessa mansão, só que zumbis andando, mortos-vivos que andam e comem pessoas, vamos dizer que não é muito aceitável pela história. E como todas as provas deles tinham sido incineradas com a explosão, eles não conseguem provas nenhuma. Com isso, o chefe de polícia Irons, que era nada mais do que um fantoche da Umbrella, exonera os Stark do seu posto, né? Eles são afastados do seu cargos, afirmando que eles usaram drogas na floresta e acabaram sofrendo a extinção da equipe Bravo, né, matando muitos das equipes Bravos e tendo só um sobrevivente, que era a Rebecca, e dos alfas morrendo apenas o primeiro cara lá, né, que entra na floresta, que eu esqueci o nome, que eu vou deixar aí na tela, desculpa, eu realmente não lembro o nome dele, porque ele só aparece rápido, e o Albert Wesker. Ele alega que por causa disso, a ocupação da equipe Alpha, né, e tudo mais, e que eles afastou e que realmente sente muito pela equipe Bravo ser tão incompetente nas suas investigações. Com isso é que a Jill, Chris, Rebecca, Bell e o piloto são caçados pela Umbrella e para matar, né, para acabar com as pessoas que presenciaram todo o incidente e que tinha conhecimento do que a Umbrella estava pesquisando e fazendo ali. Só que ele se esconde e acaba escapando. E assim termina o primeiro livro da saga e a história, basicamente, do enredo do Resident Evil 1 todo. Claro que aqui é um resumo, né? Não é a história totalmente dita, completíssima. A história completa tá na saga que eu fiz. Eu não sei se ficou tão bom os vídeos, não sei se esse daqui vai ficar tão bom, mas eu dei o máximo.
tentei explanar todo o enredo, o que estava acontecendo, o porquê que aquilo tudo aconteceu e por que a Umbrella não foi penalizada nesse primeiro incidente, que foi esse final que eu acabei de citar para vocês. Como não existia prova, não tem como tu criminalizar alguém. E ninguém existia, e a Umbrella era muito poderosa, então ela jogou de marketing e falou, sou um bando de louco que estão falando isso. Então, com isso acabamos a história. Esse daqui é o resumão. Vai ficar um pouco maior do que os vídeos da história mesmo, né? Cada um deles, mas se você pegar todos eles, acaba explanando bem mais coisa, ficando bem maior. Eu contei a história superficial da Jill, do Chris e da Rebecca, né? Do Barry também. Mas quem gostou, curte aí, se inscreve no canal, compartilhe se puder. E se vocês quiserem mais enredos contados e histórias desse jeito, ou a história da Jill completa, de todos os Resident Evil, não só do 1, mas do seu passado e de todo o enredo dela em todos os Resident Evil, até o Resident Evil 6, né, porque no 7 ela não aparece, o do Chris, o do Leon, eu posso trazer pra vocês também. Então, quem gostou, curte aí, se inscreve no canal, compartilha se puder e falou, até a próxima.